Estudo Bíblico Gálatas 5, versos 1 a 15. Paulo passa a exortação prática que procede do verdadeiro Evangelho. A literatura judaica da época compara a lei a um jugo ao qual o obediente se submete. Verso 1. Paulo não quer que os seus leitores de origem gentílica permitam que a lei tome o lugar de Cristo em suas vidas. Mateus 11, 29, Atos 15, verso 1. A liberdade se baseia na redenção, da culpa por nossos pecados, Gálatas 1, 4, da força do maligno, Gálatas 1, 4, da lei com sua maldição, Gálatas 3, 13. Cristo é o único mestre e salvador. Se colocarmos outro a seu lado, ele deixa de ser mestre. Versos 2, 4 e conferir Mateus 6, 24. Aceitar a circuncisão como exigência para a salvação significa não apenas admitir um padrão de obras de justiça que não pode ser alcançado, mas também rejeitar o que Cristo realizou. É um retorno ao domínio do pecado e à maldição da lei. O apelo de Paulo para abandonarmos o legalismo suscita uma questão importante. Os cristãos são livres para viver da maneira como quiserem? Paulo responde a essa pergunta ao considerar o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. As Escrituras nos exortam a, com diligência cada vez maior, confirmar a nossa vocação e eleição e a viver de maneira a manifestar a presença do Espírito dentro de nós. 2 Pedro 1, versos 5 a 11, Gálatas 5, versos 16 a 6, verso 10 e Hebreus 10, 26 e 27. A firme esperança de justiça mediante a fé, verso 5, contrasta com a vã esperança de justiça por meio de obras da lei. O Espírito Santo dá ardente expectativa de justificação no último dia, porque nós já fomos justificados em Cristo. Romanos 5, versos 1 a 5 e 9 e 10. Esse mesmo Espírito, ao conferir-nos os benefícios salvíficos de nosso Senhor ressurreto, é para nós uma antecipação da completa herança na glória. 2 Coríntios 5, verso 5, Efésios 1, 13. Paulo não estava argumentando contra a circuncisão em si, verso 6, mas contra a tentativa de transformar esse ritual numa exigência para a salvação. Aquele que crê em Jesus Cristo e demonstra a realidade da sua fé mediante uma vida santificada está salvo, quer seja circuncidado ou não. Fermento, no verso 9, refere-se a um grupo pequeno no início de judaizantes, que, pelo exemplo e influência contagiosas, levaria a igreja ao erro. Conferir 1 Coríntios 5, verso 7. Ter liberdade não quer dizer ter licença para pecar. Verso 13. Somente a vontade que foi libertada é capaz de escolher a justiça livremente e de coração. Isto é, ter a inclinação do coração para o modo de viver que agrada a Deus. Esse é um aspecto da liberdade que Cristo assegura. João 8, versos 34 a 36, Romanos 6, verso 1 a 7, verso 6 e conferir Jeremias 17, verso 9. Paulo não anulou a lei, ao contrário, afirmou-a. Cristo não aboliu a lei, disse que veio para cumpri-la. Mateus 5, 17. As exigências morais da lei continuam a afirmar a vontade de Deus quanto ao comportamento dos cristãos. Versos 16 a 25. Antes da conversão, o homem é carne que naturalmente satisfaz os desejos do coração, dominado pelo pecado. Mas quando o Espírito entra e habita no coração, ele luta contra todos os apetites carnais, versos 16 a 21, produzindo em seu lugar o novo fruto, versos 22 e 23, que são as qualidades e os atributos de Cristo, conferir Mateus 5, versos 3 a 10. Confiar no poder do Espírito Santo é o único caminho para viver para Cristo.
O Espírito Santo habitando dentro do cristão é um sinal de que somos herdeiros das promessas da aliança dadas a Abraão. Gálatas 3, versos 14 e 4, verso 6. A presença do Espírito Santo também é um sinal de que no último dia Deus irá declarar o cristão como sendo justo. Verso 5 e 2 Coríntios 1, verso 22 e 5, verso 5. Paulo usava a palavra carne em pelo menos 3 sentidos. Primeiro, humanidade. Segundo, aspecto físico da vida humana. E terceiro, natureza humana carnal, caída e pecaminosa, que inclui tanto a mente, a alma, quanto o corpo. Paulo faz uma lista de pecados que ele chama de obras da carne, versos 19 e 20, ou seja, obras produzidas pela força própria do homem em contraste com o fruto do Espírito, 22, que só existe pelo poder criador de Deus. Conferir 1 Coríntios 3, 6, João 15, versos 4 e 5. Prostituição, impureza, lascívia. Há pessoas que têm prazer na impureza, revistas, músicas obscenas, fotos, livros imorais, pornografia na TV, na internet, etc. Ou na lascívia, roupas provocantes. Idolatria. Ídolo é tudo que fica no lugar de Deus, que substitui Deus, inclusive a obra. A idolatria leva o povo a rejeitar a presença de Deus. O homem tem a tendência a adorar tudo aquilo que é concreto, visível, palpável. Paulo fala que passamos a adorar a criatura ao invés do Criador, Romanos 1, 25. Feitiçaria. Tendência da nossa carne ao ocultismo, à superstição, a saber o futuro, como fizeram Adão e Eva, por exemplo. Inimizades, porfias, contendas. Jesus morreu na cruz para desfazer a inimizade. Jesus é a ponte para acabar com a inimizade. Temos que ser reconciliadores, pacíficos para sermos chamados filhos de Deus. Romanos 12, 18, 2 Coríntios 5, versos 19 e 20. Temos que controlar nossa língua. Tiago 3, versos 3 a 10. Se não edifica, cale-se. Efésios 4, 29. Ciúme. O espírito do ciúme é o espírito da dúvida. A pessoa procura o que ela não quer encontrar. Está também ligado ao sentimento de competição. A pessoa ciumenta é uma pessoa cheia de inseguranças, sentimentos de inferioridade e com uma autoimagem e autoestima baixa. Ira. Podemos sentir ira, mas não podemos praticar a ira. Efésios 4, 26. Jesus se irou, mas não bateu, não xingou, não ofendeu injustamente ninguém. Através do Espírito Santo temos longanimidade, mansidão e domínio próprio. Discórdia, dissensão, facção. É o prazer pelo partidarismo. É ser sempre do contra, ter um espírito crítico acentuado. Inveja. Não devemos desejar nada que é do outro. Ter inveja é ser ingrato a Deus, pois é o mesmo que dizer que Deus privilegiou mais a uns do que a você. Bebedice, glutonaria, orgia e afins. Quando a bebida, a comida, a depravação sexual exercem domínio sobre você, de forma a fazer mal ao corpo, que é santuário de Deus, Efésios 5, 18, 1 Coríntios 6, 18. Temos que ter cuidado com a concupiscência da carne, dos olhos e com a soberba da vida. 1 João 2, versos 15 a 17. Paulo, em várias de suas cartas, Gálatas 5, 21, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 15, verso 50 e Efésios 5, 5, diz que quem pratica as obras da carne não herdará o reino dos céus. A questão é que
Aqueles que não demonstrarem a influência do Espírito na própria vida não terão parte na consumação do reino de Deus que acontecerá quando Jesus retornar. Há tanta esperança como a advertência nas palavras de Paulo. O desejo da carne se opõe ao Espírito, mas a capacidade de vida do cristão flui do fato de que o oposto também é verdadeiro. O desejo do Espírito nos liberta da carne e da lei. O Espírito Santo cuida de cada área da vida do crente e aos poucos vai curar cada área dessas e remover da nossa alma toda a obra da carne que não agrada a Deus. No verso 22, Paulo usou a metáfora da produção agrícola para descrever a conduta do cristão. Do mesmo modo, João Batista pregou que o verdadeiro arrependimento produziria fruto visível de mudança de comportamento. Mateus 3, verso 8. Para o povo de Deus, a cruz quebrou o jugo da lei da condenação. Os cristãos devem, pela fé, reconhecer a realidade da nova união com Cristo em sua morte e, além disso, reconhecerem também que foram elevados a uma nova vida no Espírito de Cristo. Logo, devem viver no Espírito.